Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula, bem-vindo a mais um bloco na matriz, no curso de estatística em questões da banca FGV. Nesse bloco, falamos então sobre Boxplot, que é, na verdade, uma aplicação dos nossos queridíssimos quartis para construir o Boxplot. Tudo o que você tem que saber são os quartis, os 3 quartis, e você monta totalmente o Boxplot, ok? Johnny, o Boxplot é o quê? O Boxplot é um diagrama, um gráfico, diagrama, chame como você quiser. Ele é um diagrama e esse nome Boxplot, traduzindo ele, fica caixa de bigodes. E eu vou te mostrar por que o nome é caixa de bigodes. A palavra box, evidentemente, vem de caixa, né? Plot, bigode, por isso caixa de bigodes. Eu vou mostrar ele bonitinho e vou te ensinar por que é que o nome é caixa de bigodes. Uma das aplicações, né, uma das ideias do Boxplot é você reconhecer valores discrepantes. É você conceituar aquilo que é um valor discrepante. Porque pense bem, cara, eu vou lá, faço uma pesquisa e eu recolho, eu pesquiso então e eu retenho vários valores, vários números da minha pesquisa. Quem é que vai definir para mim o que é um outlier ou não? O que é um valor discrepante ou não? Quer ver? Vamos imaginar o seguinte. Eu faço uma pesquisa e nessa pesquisa, a maioria dos salários, eu saio na rua e eu vou pesquisar sobre salários, certo? Beleza. E aí, eu estou na rua ali, pesquisando sobre salário, tudo certo? E aí eu entrevisto uma, entrevisto duas, entrevisto 100 pessoas. E a grande maioria tem salário ali entre 2 e 5 mil reais. Entre 2 e 5. Maioria. 2, 3, 3,5, 4, 4,5. A maioria fica entre 2 e 5 mil reais. Beleza. Se o cara ganhar 6 mil, ele é um outlier? Acho que não, porque é pertinho do 5. E se ele ganhar 7, ele é um outlier? Ah, Johnny, eu acho que não, porque é pertinho do 5. E se ele ganhar 8, é um outlier? É um valor discrepante? Cara, e agora? Qual que é o limite? Qual que é o limite entre um número que você considera normal naquela pesquisa e o valor que você considera discrepante? Você pensou nisso? Eu vou lá e faço uma pesquisa de altura, fechou? Eu faço uma pesquisa de altura e a grande maioria das pessoas tem entre 1,60 m e 1,80 m. A maioria fica ali 1,60 m, 1,68 m, 1,70 m, 1,78 m, fica ali entre 1,60 m e 1,80 m, beleza. Aí se eu vou lá e pego uma pessoa, 1,85 m, você acha que esse valor, ele é um valor discrepante? Ele é um outlier? Ah, Johnny, acho que não, porque é próximo do 1,80 m, tá? E 1,90 m? Ah, eu ainda acho que é perto. E 1,91 m? Ah, você percebeu a dificuldade que nós temos? Quem é que define para nós o que é um outlier ou não? Quem é que define o limite entre o número que eu considero normal naquela pesquisa e o valor que eu considero outlier, discrepante, anormal, fora de padrão? É isso. Uma das ideias é essa do nosso Boxplot. O Boxplot define com clareza aquilo que vai ser o outlier. O Boxplot deixa claro os limites onde os valores são normais e o limite onde os valores serão anormais, os chamados outliers, os chamados valores discrepantes, as chamadas observações atípicas, certo? Para que você construa o Boxplot, para que você construa esse gráfico com definições exatas e precisas de quem é outlier ou não, você usa os 3 quartis, quartil 1, quartil 2 e quartil número 3. Eu mostro então para você agora na sequência, quer ver? Temos aqui Boxplot e FGV e eu trouxe então uma telinha para que nós possamos nessa tela poder então colocar bonitinho, quer ver? Colocamos aqui o Boxplot e a ideia do Boxplot ela é bem simplesinha. A ideia ela é a seguinte, aqui nós temos uma linha e essa linha aqui é aquela linha onde você coloca os valores, certo? Então coloquei aqui, ó, temos uma linhazinha aqui. Não vou colocar limite aqui nem limite aqui, pronto. Vou colocar só que ficou torto, né? Eu quero retinho esse negócio agora. Então vou colocar a linha para nós aqui, pronto, beleza. Aí imagina só, você vem aqui e você marca, para começar a conversar, você marca o quartil número 1. Você vem aqui e marca o quartil número 1. Aí você marca também o quartil número 2. E você marca também o quartil número 3. Quando nós falamos Boxplot, a palavra box, ela significa caixa. Então vai ter que ter uma caixa aqui. Essa caixa, ela é formada pelo quartil 1 até o quartil 3. Como assim, John? Você faz aqui uma base
Essa base, ela começa no quartil 1 e ela termina no quartil, que é o quartil número 3. E agora você fecha um retângulo aqui, ó. Você fecha um retângulo aqui e você fecha um retângulo aqui. Esse é o nosso famoso box. Por isso que é box plot, porque tem uma caixa, tem um box. O box é formado pelo quartil 1 até o quartil 3. Atenção agora para uma nomenclatura. A distância entre esses dois quartis, a distância entre o quartil 1 e o quartil 3 é denominada comprimento da caixa. Comprimento do box. O que é comprimento do box? É o comprimento do quartil 1 até o quartil número 3. E como que eu calculo esse comprimento? Você pega o valor do quartil 3 menos o valor do quartil número 1. Se o autor perguntar para você o comprimento do box, sempre é o quartil 3 menos o quartil de número 1. Essa medida é denominada, como disse a você, comprimento do box. Colocarei aqui comprimento do box. Beleza. Só que agora nós vamos ter que calcular os limites. O limite daquilo que é normal e o limite daquilo que é outlier. Nós vamos ter que calcular um limite para mais, ou seja, aqui está o quartil 3. Eu vou ter que calcular um limite superior, a partir do qual eu vou falar que é um outlier, e um limite inferior, a partir do qual eu também vou dizer que é um outlier. Essa margem para mais e essa margem para menos, ela vai ser a mesma, é o mesmo tamanho. Só que para cima aqui na direita é uma margem para mais e aqui é uma margem para menos. Como que eu calculo essa margem? Qual é a margem que eu dou a partir do quartil 3 e a partir do quartil 1 para que eu saiba o que é normal e o que é outlier? Veja, o tamanho da margem, o tamanho dessa margem que você aceita como sendo o erro aqui é 1,5 vezes o quartil 3 menos o quartil número 1. Justamente o comprimento do box. Você pega o comprimento do box e você multiplica por 1,5. Quando você faz isso, você tem o valor da margem. Essa margem vale para mais e essa margem também vale para menos. E aí você vai saber aquilo que você considera normal e aquilo que você considera um outlier. E aí eu quero que você saiba o seguinte: se ficar no intervalo das duas margens, e aí nós temos nomenclatura aqui, esse ponto inferior é limite inferior, o nome dele é limite inferior. Esse ponto aqui é limite superior, colocarei aqui, ó, limite, e esse limite é limite inferior, porque é o ponto mínimo até o qual você considera normal. Esse ponto aqui é chamado limite superior. Beleza. Professor, por que o nome box plot? E agora chega a ser engraçado. Quando você olha a caixa, quando você olha o box e você olha esse lado e esse outro lado, o pessoal costuma dizer que parece uma boca com dois bigodes, porque box plot é caixa de bigodes. Imagine isso aqui, cara. Imagine uma boca, e aí imagine agora um bigode pra cá e um bigode pra cá, entendeu? Isso aqui é uma boca mesmo, fechado? Aqui o pessoal falou, ó, isso aqui é uma boca, e essa boca tem um bigode pra cá e um bigode pra cá. Por isso que é caixa, box, é caixa de bigodes. Bigode pra esquerda, bigode pra direita. Como se fosse isso aqui, né? Tem a boca, que é a caixa, e tem os bigodes aqui pros dois lados. Chega a ser engraçado pensar, imaginar que alguém criou um troço desse, mas é verdade. É por isso, tá? Caixa de bigodes, box plot, é porque parece uma boca com os dois bigodes. Esses dois bigodes, na verdade, são chamados de hastes. O nome teórico do bigode não é bigode. O nome teórico é haste, certo? Essa margem de erro aqui, esse pedaço que você vê aqui, ele é chamado, na verdade, de haste.
o tamanho máximo da haste é 1,5 vezes quartil 3 menos o quartil número 1, que é, obviamente, o comprimento do box. Muito bem. Aí agora você entende aquilo que eu dizia antes. Quer ver? Aquilo que fica, veja só, aquilo que fica do limite inferior até o limite superior é considerado normal. Quem fica nesse intervalo é considerado padrão, é considerado número normal. Quem fica fora desse intervalo é considerado outlier. Então você veja, se os números que ficarem fora da haste superior serão chamados de outliers. Os números que ficarem fora da haste inferior também serão chamados de outliers. Veja que essa montagem, ela permite que você saiba com toda clareza aquilo que é um outlier ou não. E é essa a abordagem que a banca FGV gosta. Ela gosta de cobrar do candidato se ele sabe montar o boxplot e reconhecer aquilo que é e aquilo que não é o tal do outlier, certo? Então, essa é a teoria básica. Só mais um detalhe importante aqui, e aí nós fechamos, né? Como o boxplot ele é formado pelos quartis, cada parte aqui é 25%, quer ver? Essa parte da haste aqui, ela corresponde a 25%. Esse pedaço entre o quartil 1 e o quartil 2 corresponde a 25%. Esse outro trecho do quartil 2 ao quartil 3 é 25%. E o último pedaço também é 25%. A banca FGV não costuma cobrar isso. E, para finalizar, onde fica o quartil 2, normalmente passa-se uma linha. Aparece uma linha na vertical assim, essa linha é para indicar que ali está o quartil de número 2. Para que você entenda isso melhor, eu trouxe então, farei um exemplo rápido aqui e acho que você ficará tranquilo. Quer ver? Temos então boxplot e nós faremos rapidamente um exemplo para você com a cara, com a roupagem da banca FGV. Então suponha, eu vou supor para você aqui 3 informações. Suponha. E aí eu colocarei para você, então, o seguinte, ó, suponha que nós fizemos uma pesquisa e na pesquisa o quartil número 1, ele vale 10, o quartil de número 2, ele vale o número 15 e o quartil de número 3, ele vale 18. Pronto. A partir disso, eu quero que você construa o boxplot e que você analise para mim aquilo que seria um outlier e aquilo que não seria um outlier, certo? Basicamente essa é a nossa proposta para esse momento. Aí como que você faria isso? Você vem aqui, faz uma linha, você pode fazer na vertical também, caso você queira. Me parece mais óbvio fazê-lo na horizontal, mas se você quiser muito fazer na vertical, você então pode fazer tranquilo na vertical também, tá? Então vem aqui, faz uma linhazinha, e ao fazer a linhazinha, você então marca os 3 quartis. Você marca o quartil 1, o quartil 1 ele vale o número 10, você vem aqui, marca o número 10. Você marca o quartil 2, o quartil 2 ele vale o número 15, e você marca o quartil número 3, o quartil 3 vale o número 18. E aí você constrói o box, você constrói a caixa agora. Essa caixa é construída sempre dessa maneira aqui, né? Sempre começando lá no quartil 1 e terminando no quartil 3. Então o nosso box, ele vai ter essa montagem aqui. Aqui está feito o nosso box. Lembre que no quartil número 3, nós passamos uma linha normalmente aqui. Fechou. Agora você calcula o comprimento do box, certo? Quem é o comprimento do box? O comprimento do box é essa medida que eu colocarei para você em verde. Ó. Essa medida que eu estou colocando na cor verde, esse é o comprimento do nosso box. Beleza. Como que eu calculo esse comprimento? Eu pego o valor do quartil 3 menos o valor do quartil 1. Eu pego 18 menos 10.
18 menos 10 fica 8. Lembre, ó, esse 8, ele saiu disso aqui. Número 18, que é o quartil 3, menos 8, que é o menos 10, que é o quartil de número 1. 18 quartil 3, 10 quartil número 1. 18 menos 10, número 8. Se perguntarem para você, o comprimento do box vale o número 8. Agora nós calculamos os limites. Como que eu calculo os limites? Eu calculo para você o limite superior, eu calculo o tamanho dessa haste aqui, e eu calculo também o limite inferior, que é o tamanho dessa haste aqui, beleza? E qual é o tamanho da haste? Vamos lá. O tamanho da haste sempre é 1,5 vezes o comprimento. Então eu colocarei aqui, ó, comprimento do box. Colocarei bonitinho, porque aí eu sei que você fica tranquilaço e você não erra nunca mais. Comprimento do box. O comprimento do box é assim, ó. Comprimento vai ser igual quartil número 3 menos quartil 1. O comprimento do box vai ser 18 menos 10. O comprimento do box é igual a 8, beleza? Agora você calcula o tamanho da haste, o tamanho do bigode. Tamanho da haste. Como que você calcula junto comigo o tamanho da haste? O tamanho da haste sempre vai ser igual 1,5 vezes o comprimento. 1,5 vezes o número 8. O tamanho da haste vai ser igual 1,5 vezes número 8. O tamanho da haste é 12. Esse 12, ele é para mais e ele é para menos. Olha a ordem dos cálculos, ó, comprimento do box, tamanho da haste. Depois que você calculou o tamanho da haste, é o seguinte, ó, aqui você coloca para mais e aqui você coloca para menos. 18 mais 12, 30. 10 menos 12, menos 2. O que significa isso? Significa que os valores que ficarem entre o menos 2 e o 30, eles são valores normais. Na pesquisa, os valores que você coletou, que eram do menos 2 até o 30, são considerados valores normais. Pode olhar aqui o nosso desenho, entre o menos 2 e o 30, valores normais, valores tranquilos. Se ficar antes do menos 2, menores do que menos 2, aí você diz que é um outlier. Qualquer valor maior que 30, aí você fala que é um outlier. Os outliers são valores, portanto, que ficam maiores do que 30, valores maiores do que 30, você vai dizer que são outliers, e valores menores do que menos 2 são outliers. Cuidado com uma coisa. O menos 2 não é outlier. E o número 30 também não é outlier, tá? Tem que ser maior que 30 ou menor que menos 2. O menos 2 ainda é um número normal e o 30 também ainda é um número normal. Agora que você está preparado, eu posso resolver questões. Agora eu posso pegar e cair aqui na banca FGV, bonitão, resolver questão para você. Olha essa questãozinha que eu busquei do ano 2018. Cara, analista judiciário, TJ Alagoas, ano 2018. E aí temos aqui, para avaliar a produtividade de um dado conjunto de varas de justiça, é extraída uma amostra do número de audiências efetivamente realizadas durante um determinado período. Os dados foram tratados obtendo-se as seguintes estatísticas. Os dados foram tratados significa foram feitos cálculos, obtendo-se as seguintes medidas. Mediana, 22. A mediana é o quartil 2. Quartil 1, 19. Quartil 3, 27. Essas estatísticas representam os quartis da distribuição. Adotando-se a técnica de boxplot para fins da identificação de outliers sobre os valores A1, 6, A2, 11, A3, 40. Tem-se que todos são outliers, os dois primeiros são outliers, apenas A3 é um outlier, A1 e A3 são outliers, nenhum deles é um outlier, certo? E aí você vai fazer o seguinte, não é? Você vem aqui e vai fazer bonitão o seguinte, coloca aqui para nós, vai colocar uma linhazinha,
Tranquilo. Opa, coloco uma linha aqui e nós faremos a técnica bem certinha. Qual é a técnica? Pega o quartil número 1. O quartil número 1, 19. Aí marca lá. O quartil número 1 vale 19. O quartil número 3 vale 27. Beleza. O quartil 2 é a mediana, que vale 22. Então, marquei aqui. O quartil 2 é a mediana. Agora você constrói o box. Vamos fazer o box aqui bem rapidinho. Começa no primeiro quartil, termina no terceiro quartil. Façamos aqui, pronto. Fizemos o nosso box. Passa uma linha no segundo quartil. Fechou? Agora calcule junto comigo o comprimento do box. O que é o comprimento do box? O comprimento do box é o quartil 3 menos o quartil 1. Lembre que o comprimento do box é o quartil 3 menos o quartil 1. O comprimento do box é 27 menos 19, ó. 27 menos 19. O comprimento do box vai ser igual ao número 8. Então, o comprimento, quando eu falo comprimento, significa esse comprimento que eu estou pintando agora, esse comprimento aqui é um comprimento que vale 8. Agora eu calculo para você os nossos limites. Eu calculo o limite para mais e eu calculo o limite para menos. Como que eu calculo o limite mesmo? Como que eu calculo o tamanho da haste? Porque aqui é o tamanho da haste, né? A margem para mais, a margem para mais e a margem para menos. Aí você vai lá. O tamanho da haste sempre é igual. 1,5 vezes o comprimento. O tamanho da haste vai ser igual 1,5 vezes o comprimento é 8. Logo, 1,5 vezes 8. O tamanho da haste é 12. Logo, você vai colocar 12 para mais e vai colocar 12 para menos. Agora faz continha comigo. 27 mais 12 tem como resposta 39. 19 menos 12 tem como resposta 7. Muito bem. Esses são os limites. Do 7 até o 39, valor normal. Menor que 7 ou maior que 39, outlier. Vejamos agora o que o autor perguntou para nós. Adotando-se a técnica do boxplot para fins da identificação de outliers sobre os valores, veja, ele quer uma análise sobre esses valores aqui, ó. A1 igual a 6, A2 igual a 11, A3 igual a 40. Colocaremos uma bolinha para cada um deles, uma bolinha verde para cada um deles, fechou? Vamos lá. A6, A1 igual a 6. Cara, o 6 fica antes do 7. Então aqui fica o número 6, ó. O 6 fica antes do 7, que é o 6. O A2 é o 11, então o 11 fica aqui dentro, ó. O 11 fica entre o 7 e o 19. E o A3 é 40, o 40 fica depois do 39, ó. 40. Qual deles é outlier, ou quais deles são outliers? O 6 é um outlier, porque está fora do 7, e o 40 é outro outlier, porque está fora do 39. Então nós temos dois outliers, o 6 e o 40. O 11 não é outlier. Significa dizer que os outliers são o A1 e o A3. Por isso que você marca a alternativa D de dado. A1 e A3 são outliers. Essa é a questão, esse é o modelinho de questão que a banca FGV gosta de cobrar sobre o tal do boxplot. Quando ele entende que você tem que saber montar o boxplot e identificar onde e quais são os nossos outliers, certo? Importante que você saiba que, normalmente, o valor que é um valor normal, tipo o 11, você não coloca nada. Quando for um valor normal, você nem coloca. Você só coloca os outliers. Tipo, o 6 é um outlier, o 40 é um outlier. Ah, mas cadê o 11? Ah, o 11 está aqui, ó. O 11 está aqui no meio. Não preciso colocar o 11 porque ele é um valor normal. Mais uma questão.
Vejamos a próxima. FGV, analista técnico, MPE Bahia, estatística, ano 2017. Leitura contigo. Em uma amostra, desconfia-se de que 3 valores sejam, na verdade, outliers e que deveriam ser descartados. Para tal avaliação, o estatístico dispõe apenas dos valores do primeiro e terceiro quartil da distribuição. Os números são os seguintes. Então, veja só. Eu tenho o primeiro e o terceiro quartil. Ele nem passou o segundo quartil, mas não sei se você percebeu, para que nós saibamos os outliers, de fato nós não usamos o segundo quartil. Para outras análises, o segundo quartil é legal. Por exemplo, para que nós saibamos a assimetria, o segundo quartil é bem interessante. Mas para saber outlier, de fato, o segundo quartil não entra na conta. E aí é tranquilo. Ele passou o primeiro e o terceiro quartil. E aí ele passou x1 58, x2 igual a 2, x3 igual a 43. E aí ele está perguntando para nós qual é, ou quais deles, né, são os outliers, né? Assim é correto afirmar que todos os valores são outliers, x1 e x3 são outliers, nenhum é outlier e assim por diante. Você, então, bem treinado que é, já sai matando a questão, faz uma linha, fez a linha, vai lá e marca para nós quem é o primeiro valor e quem é o segundo valor. Porque aqui eu tenho Q1, que é 21, primeiro quartil, que é o número 21, já marco para você aqui número 21, e já marco o terceiro quartil, que é 33, portanto, já marco aqui o terceiro quartil, que é 33. Cadê o segundo quartil? Ele não passou, mas tudo bem, ele não passou o segundo quartil, mas nesse caso, de fato, nós não precisamos do segundo quartil. Já construo o nosso box, a nossa boca aqui, e agora eu vou construir o bigode, certo? Para construir o bigode, primeiro você faz assim. Qual é o comprimento do nosso box? Bem, o comprimento do box é sempre o quartil 3 menos o quartil 1. O comprimento do box vai ser igual. O quartil 3 é 33, o quartil 1 é 21. Ou aqui melhor, o quartil 3 é 33, o quartil 1 é 21. Logo, 33 menos 21. O comprimento do box vai ser igual a 12. O nosso box tem um comprimento que vale 12. Quando você calculou o comprimento, agora você calcula a haste. Agora você calcula o limite superior e também calcula o limite inferior, o tamanho de cada bigode, né? Como que você calcula o tamanho de cada bigode? Pois bem, o tamanho da haste sempre é igual, 1,5 vezes o comprimento. O tamanho da haste sempre é igual, 1,5 vezes 12. O comprimento é 12, portanto, 1,5 vezes 12. 1,5 vezes 12 é 18. Temos, portanto, que o tamanho da haste é 18. Esse 18 é para mais e para menos. Portanto, 33 mais 18, 21 menos 18. Vejamos, 33 mais 18 chega na resposta 51. 21 menos 18 chega no número 3. Agora sabemos o seguinte, do 3 até o 51, normal. Fora disso, outlier. Agora eu pego os valores que ele passou. O número 58, caramba, 58, cara, vai ficar fora, né? O 58 vai ficar aqui assim. Então, o 58 é um outlier de fato. Então, esse carinha aqui é um outlier. O x2 é igual a 2. x2 igual a 2, ele também vai ser um outlier, porque o 2 vai ficar aqui assim, né? O 2 vai ficar mais ou menos aqui assim, e aí não tem jeito. Então, o 2, ele é um outlier também, certo? E agora, o x3. O x3 é 43. Cara, o 43 fica por aqui assim, né? 33, 51, o 43 fica nesse intervalo aqui. Nem vou colocar, tá? Mas o 43 não é outlier não, porque o 43 fica na região do bigode. Quem fica no bigode, ou fica na caixa, ou fica no outro bigode, é tudo normal. Então se o 43 fica aqui, ele é normal. Perceba que outlier mesmo, só o x1 e o x2. Por isso que você assinala, a alternativa é de escola. Ó que questão legal, cara. Olha que questão bacana que nós temos aqui sobre esse assunto. Ó, padrãozinho da banca FGV tem
tem que saber fazer essa análise, certo? Deixe-me ver uma coisa, acho que é a última questãozinha, isso, terceira e última questão, uma questão teórica muito, muito legal, e eu quero que você, por gentileza, leia comigo e responda a questão, tá bem? Vamos lá. FGV, Tecnologista, IBGE, Estatística 2016. Existem dois métodos relativamente usuais para identificar, num conjunto de dados, valores não aderentes, denominados outliers. Um deles utiliza uma distribuição teórica, enquanto o outro emprega duas medidas descritivas, uma de posição e outra de dispersão. A propósito, item A. O método Boxplot é baseado em estatísticas de ordem, certo na hora, item A. Prof, não entendi, vou explicar para você. O Boxplot, ele é construído com base no quê? Vamos lá, ó. O Boxplot. Quando você constrói o Boxplot, você constrói ele baseado em quem? Quais são os valores que você usa para construir o Boxplot? Você constrói ele baseado no Q1 e no Q3. Se você olhar a última questão, você perceberá que nós construímos todo o diagrama baseado no primeiro quartil, que é 21, e o terceiro quartil, que é 33. Foi o que o autor passou, quartil 1, quartil 3. Todo o Boxplot foi construído com base nessas duas informações. Portanto, e é um fato mesmo, o Boxplot, ele é totalmente construído baseado no quartil 1 e no quartil 3. Quando você aprendeu, e aí eu lembro que eu falei isso, quando você aprendeu os quantis, eu falei o que para você? Que os quantis, de modo geral, isso vale para os quartis, vale para os percentis, para os decis, os quintis, para todo mundo. Quando você aprendeu essas medidas, eu falei, ó, ordenação. Quando você fala em quantis, você sempre fala em ordem, em valores ordenados segundo a ordem crescente. Portanto, de fato, o Boxplot ele é construído com base, ele tem como referência medidas em ordem, medidas estatísticas de ordem, que usam a ordem como sendo primordial. Portanto, a alternativa A já é a alternativa correta. A B de bola diz que as distribuições das estatísticas de máximo e do mínimo são empregadas no método Z-score. Um outro método que existe, né? Porque não sei se você conseguiu pegar a linha de pensamento. O Boxplot tem uma função primordial, que é auxiliar você, e a mim também, para sabermos quando que um valor é outlier e quando que não é. Ó, o número 58 aqui, fiz uma pesquisa. Esse 58 aqui, ele é um valor normal ou é um outlier, entendeu? E o Boxplot auxilia nisso. Tem um outro método chamado Z-score. O que é esse Z-score? Ele é um método que usa a média da amostra e, além da média, ele usa uma margem. Só que essa margem é o desvio padrão. E aí você estabelece uma quantidade de desvios padrão que você acha aceitável. Por exemplo, ó, eu acho aceitável que, a partir da média, se eu pegar 3 desvios padrão para a direita e 3 para a esquerda, isso é normal para mim. Isso é um valor normal. Fora disso, é um outlier. E aí esse outro método que usa a média e usa o desvio padrão, ele é denominado Z-score. Fechou? Perceba que no caso do Z-score, nós não usamos esse negócio de máximo e mínimo. Nós usamos a média com o desvio padrão. C de concurso. O método Boxplot emprega intervalos de confiança ao redor da média. Parou. No Boxplot nós não usamos média. Quem usa média, quem usa intervalo de confiança é o outro método, Z-score. D. O método do Z-score utiliza como régua para a identificação dos outliers o desvio interqualítico. Não. No método Z-score você usa a média e a régua que você usa são os desvios padrão e não desvio interqualítico. E aí, enfim, nós avançamos, tá? O método da distribuição Q² é empregado para testar a aderência de valores espúrios. Na verdade, nós temos dentro da estatística, né, Q², que não chegou a hora, você não vai ver isso ainda, nós temos um teste de aderência, mas é para outra coisa, cara. Tem nada a ver com o nosso mundo aqui do Boxplot, então não existe esse teste da aderência lá no Q², ele não é para descobrir valor outlier, ele não serve para descobrir outlier.
outlier, portanto, esqueça isso, fechado? Com essa questão, eu encerro então a nossa bateria de questões aqui da nossa queridíssima FGV. Foi um grande prazer, até a próxima, valeu!